oportunidade única e devemos ser fiéis aos humildes começos. Eu sou muito feliz ao Senhor, muito grato por Ele ter me escolhido para ser um pregador da Sua palavra. Amém, Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir vossas Bíblias em livro de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Amém, Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo de número 4. João, capítulo 11, a partir do versículo de número 4. Os que acharam, digam amém. Amém. João, capítulo 11, a partir do versículo 4 está escrito: Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vou repetir o versículo 6, irmãos. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Só até aí, amados irmãos. Queria que os irmãos continuassem de pé, que você olhasse para esse seu irmão que está à sua direita e à sua esquerda e dizer: desperta o dom que há em ti. Diga com autoridade: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Pode trocar a voz. Irmãos, este evangelho foi escrito pelo evangelista João. João, a princípio, era um pescador galileu que seguiu João Batista, um homem impressionante que imergia as pessoas nas águas num estranho ritual de purificação. Todos consideravam João Batista o profeta anunciado por Moisés, e por isso o jovem João ficou muito impressionado quando ouviu João Batista dizendo que, na verdade, ele estava preparando o caminho para um homem tão poderoso que ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias. E eu estou me referindo a Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós somos conhecedores que Jesus veio para salvar e libertar o que se havia perdido. Jesus, após ser batizado por João Batista, dá início ao seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Ministério este que foi baseado em muitas curas, milagres e libertações. A princípio, Jesus chamou para si 12 homens, os quais seriam os seus apóstolos. Mateus 10, verso 1, Jesus ao chamar esses discípulos, Jesus ao chamar esses 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades e doenças. Jesus não apenas chama, como também compartilha a sua autoridade. Jesus não apenas chama, como também compartilha a sua unção. Até porque a escolha é divina, o chamado é divino. Prova disso é que a Bíblia vai dizer que após o rei Saul ser rejeitado por Deus, por motivo de sua desobediência e rebeldia, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel para que este fosse até a casa de Jessé, o belemita, pois dali o Senhor levantaria um como rei de Israel. Samuel, por certo, obedecendo a voz de Deus, chegando à casa de Jessé, Jessé vai apresentar todos os seus 7 filhos, todos aqueles os quais eram Samar, Abinadab e Eliabe. Todos esses foram do agrado de Samuel, mas o Senhor brada e diz para Samuel: olha, Samuel, o homem, eu não sou como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Samuel era um homem que tinha intimidade com o Espírito Santo. Samuel, ele era fiel a Deus, mas foi o próprio Deus que permitiu que Samuel errasse na escolha. Foi o próprio Deus que permitiu que Samuel errasse na preferência, pois o que Deus estava querendo mostrar para Samuel naquele momento é que quem escolhe é Deus, é que quem levanta é Deus, quem consagra é Deus, quem unge é Deus. Então Samuel, guiado pelo Senhor, agora vai ungir Davi como rei de Israel. Agora Davi está cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E não foi diferente na
na vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos, eles receberam autoridade. Aqueles discípulos receberam o poder da parte de Deus. E dentre esses discípulos estava um que chamava-se Pedro. Pedro era um homem ignorante. Pedro era um homem afoito. Pedro, ele não aceitava exortação. Pedro, ele não aceitava conserto do Senhor. Mas só que Deus escolhe Pedro. Deus separa Pedro. Mas Deus, a partir do momento que Deus escolhe Pedro, agora Pedro vai enfrentar uma tempestade. A partir do momento que Deus escolhe Pedro, Pedro vai passar por ventos, tribulações e decepções. Tudo isso por motivo de Deus escolher a Pedro. Deus tinha uma autoridade, Deus tinha uma unção para derramar, para entregar na vida de Pedro. Mas primeiramente Pedro tinha que passar pelo preparo de Deus. Primeiramente Pedro tinha que passar pelo processo do Senhor. Até porque ministério não nasce da noite para o dia. Ministério tem preparo, ministério tem processo. E não foi diferente na vida do apóstolo Pedro. Pedro, ao passar por este processo, Pedro, ao passar por esse preparo do Senhor, agora Pedro, no livro de Atos, capítulo de número 2, vai ganhar 3.000 almas. No livro de Atos, capítulo de número 3, vai curar um aleijado. No livro de Atos, capítulo de número 4, vai ganhar 5.000 almas para o Senhor. Tudo isso porque Pedro suportou o processo de Deus. Tudo isso porque Pedro suportou o preparo do Senhor. Eu tenho algo para te dizer: espere o tempo de Deus, espere o tempo do Senhor, porque o que Deus tem para a tua vida já está reservado. O que Deus tem para a tua vida já está preparado. Apenas espera o tempo do Senhor. O tempo de Deus chegou na vida do apóstolo Pedro. Agora, onde Pedro chegava, o povo via a presença do Espírito Santo na vida dele. Onde Pedro chegava, o povo via a unção de Deus sobre a vida de Pedro. E quando eu falo de preparo, e quando eu falo de processo, eu não posso deixar de falar sobre um jovem chamado José. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos aos mercadores ismaelitas. E chegando ao Egito, um homem chamado Potifar vai comprar José. Agora José vai começar a servi-lo. José vai começar a ajudá-lo. E José vai começar a se destacar no Egito. Mas só que tem um porém, amada igreja: José, ele não tinha seu pai ao seu lado. José, ele não tinha apoio da sua mãe ao seu lado. Mas existia uma pessoa que estava com José. E este homem era o Deus Todo-Poderoso. As mãos de Deus estavam estendidas sobre a vida de José. Ai, irmão, quando a mão de Deus está estendida sobre a vida de uma pessoa, onde ela chega, irmão, a pessoa vê o brilho do Espírito Santo na vida dela. Onde ela chega, o povo vê as presenças do Espírito Santo na vida dele. José, ele não tinha apoio dos seus pais no Egito, mas Deus estava com as mãos estendidas sobre a vida de José. Sabe o que eu entendo com isso, amada igreja? Deus prometeu o reinado, Deus prometeu o governo para José, mas José vai começar em um lugar em que ele menos imaginava. José vai começar em um lugar onde ele menos esperava. Deus vai usar José na casa de Potifar. Deus vai levantar José na casa de Potifar. Você não entendeu ainda? No lugar onde você menos espera é onde Deus vai te usar. Alamanda casa. Talvez você tenha dito assim: aleluia, meu Deus, porque só eu de Cristo na minha casa, porque só eu de Cristo no meu trabalho. Você não entendeu ainda? É porque é lá que Deus quer te usar, é lá que Deus quer te levantar, é no teu trabalho, na tua casa que Deus quer te usar para libertar a tua família, é no teu trabalho que Deus quer usar para libertar. É por isso que tem que esperar o tempo de Deus, porque quando a gente espera o tempo de Deus, Ele nos levanta no momento certo. Quando a gente espera pelo momento de Deus, Ele nos levanta na hora certa. Só quem crê nessa palavra começa a adorar Jesus. Aleluia! Deus escolhe Pedro, Deus levanta Pedro, mas Pedro passou pelo processo do Senhor. Pedro passou pelo preparo do Senhor.
Deus se agradou tanto de Pedro que Deus chegou a dizer mais ou menos assim para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sabe o que eu entendo com isso, amada igreja? Quando a pessoa ela é escolhida por Deus, quando o homem é separado pelo Senhor, não vai ter palavra de maldição, não vai ter espírito de inveja, não vai ter obras de macumbaria. Sabe por quê, amada igreja? Quando Deus separa, quando Deus levanta, pode se levantar Pombagira, pode se levantar Zé Pilintra, pode se levantar Preto Velho, mas se Ele escolheu, Ele vai te honrar. Deus separa o apóstolo Pedro com muita autoridade. Talvez você tenha dito assim: meu Deus, porque para mim as coisas é mais difícil, porque para mim eu não tenho ajuda, porque faltam os amigos, Senhor, porque falta a palavra de ânimo. É porque você não entendeu ainda. Talvez você tenha dito assim: Senhor, o céu parece de bronze, o anjo não desce. Você não entendeu. É porque meu Deus está te preparando, o meu Deus está te consagrando primeiro para Ele te usar, o meu Deus está te preparando primeiro para Ele te levantar. Sabe por quê, amada igreja? Quando a pessoa ela espera o tempo do Senhor, quando a pessoa ela espera o tempo de Deus, pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode vir difamação, mas não tem diabo que para ela, não tem demônio que para ele. Por quê? Porque foi Deus que levantou e ele foi fiel a esperar o tempo do Deus Todo-Poderoso. Portanto, Jesus escolheu esses 12 homens. Jesus, em muitas oportunidades que tiveram, pregou muito sobre o reino de Deus. Em muitos lugares que Jesus chegou, Ele anunciava sobre o reino do Senhor. Prova disso, até porque Jesus, Ele se preocupava com a situação espiritual do seu povo. Jesus se preocupava com a situação emocional dos seus filhos. Prova disso é que a Bíblia vai dizer que certa feita Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e chegando lá, veio alguns mestres da lei e fariseus e disse a Jesus: olha, Jesus, aqui está essa mulher que foi surpreendida em ato de adultério, e a lei de Moisés nos ordena que devemos apedrejá-la. Mas Jesus, ouvindo aquilo, começou a escrever no chão e olhou para aqueles homens e disse: se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas nenhum daqueles homens atiraram a pedra, porque eles eram falhos, eles eram pecadores. Até porque ninguém é perfeito, ninguém é bom. Bom é Deus, bom é o Senhor, bom é aquele que te chamou, esse sim é bom. Então aqueles homens não acharam nenhum defeito. Então aqueles homens, eles foram embora ao tentar acusar aquela mulher. E Jesus, chegando à presença daquela moça, ele disse: olha, agora vá e abandone o seu pecado. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus não apenas cuidou da situação que aquela mulher estava passando no seu momento, mas também se preocupou em corrigi-la, mas também se preocupou em discipliná-la. Até porque a Bíblia vai dizer em livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo 6, que o Pai ele corrige a quem ama e castiga todo aquele que chama por filho. Jesus, toda oportunidade que ele tinha, ele pregava sobre o reino de Deus. Amados irmãos, amada igreja, entenda isso. Não desperdice a autoridade que Deus entregou nas tuas mãos. Não desperdice a unção que Deus confiou na tua vida. Até porque, amada igreja, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu vou repetir: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não despreze, não rejeite o que Deus te escolheu, que Deus separou, que Deus confiou nas tuas mãos, Pedro. Porque, amada igreja, o nosso Deus ele é zeloso, o nosso Deus ele é diligente. Para uma pessoa ter autoridade, para uma pessoa ter a unção do Espírito Santo, a pessoa tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar ao meu eu, tem que renunciar ao ego, a pessoa tem que renunciar tudo isso, amada igreja. Então Pedro, ele esperou o tempo do Senhor. Então Pedro esperou pelo preparo de Deus. Amados irmãos, se Deus te chamou para louvar, louva. Se Deus te chamou para pregar, prega. Porque na obra de Deus, cada um tem uma função. Na obra do Senhor, cada um tem uma função. Se Deus te chamou para pregar, não tarda. Se Deus te chamou para louvar, não tarda. Porque o meu Deus tem pressa. O meu Deus tem pressa
terra. O Espírito do Senhor estava sobre a vida de Jesus. E quando o Espírito do Senhor está sobre a vida de uma pessoa, a vontade de proclamar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos é inexplicável. E Jesus, em todas as oportunidades que tinha, ele pregava sobre o reino do Senhor. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva estava crescendo. Então, por motivo disso, os problemas e as necessidades também cresciam. Então os apóstolos decidiram levantar 7 homens como diáconos, 7 homens para servir as mesas. E entre esses 7 homens estava um que chamava-se Estevão. Estevão se destacava. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Estevão, ele era cheio da autoridade de Deus. A vocação de Deus sobre a vida de Estevão era tão grande que Estevão agora, ele vai ministrar a palavra do Senhor. Estevão agora vai pregar a palavra de Deus. E por motivo da unção de Estevão, e por motivo da autoridade que Deus entregou na vida de Estevão, agora alguns fariseus e saduceus vai começar a apedrejá-lo, vai tentar agora parar o ministério que Deus confiou na vida de Estevão. Até porque, amada igreja, é normal quando a pessoa é escolhida por Deus ser apedrejada. É normal uma pessoa que é ungida pelo Senhor ser perseguida. Até porque eu tenho medo daqueles que não são perseguidos. Eu tenho medo daqueles que não são caluniados. Alguma coisa está errada se essa pessoa não é perseguida. Algum pecado oculto está errado se essa pessoa não está sendo caluniada. Até porque, amada igreja, demônio ele não vai seguir demônio. Se você dá lugar para o diabo, ele não vai nem ligar para você. Agora, se você buscar a presença do Senhor, Satanás vai se levantar contra o teu casamento. Satanás vai se levantar contra a tua família. Satanás vai te levantar contra o teu filho. Por quê? Porque você está tentando agradar o Senhor. Ai, irmão, se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando o homem, é quando a mulher quer agradar a Ele. Ele fica olhando lá de cima. Minha serva está me agradando. Meu servo está me agradando. Agora eu vou amar ela. Agora vai chegar o momento dela. Agora vai chegar o momento dele. Talvez o seu momento ainda não chegou. Talvez a sua hora não chegou. Mas fique tranquilo, como eu já tenho vos dito. A tua hora está preparada. O que Deus tem para você já está preparado. Aleluia. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Pois apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Era um ministério tão lindo, tão grande que Deus tinha para entregar na vida de Pedro, na igreja, que Deus fez questão de dizer: olha, Pedro, tu vai apacentar, tu vai cuidar, tu vai guardar. Sabe o que eu entendo com isso, amada igreja? O que Deus estava querendo dizer para Pedro: olha, Pedro, o que eu tenho na tua vida é grande. O que eu tenho na tua vida, Pedro, é sobrenatural, Pedro. Mas só que tem uma coisa, Pedro: você tem que apacentar minhas ovelhas. Sabe o que Deus estava dizendo? Pedro, você tem que fazer a minha vontade e renunciar à tua vontade. Pedro, se eu entreguei o rebanho nas tuas mãos, Pedro, faça a minha obra. Se eu confiei o ministério nas tuas mãos, Pedro, faça a minha obra, Pedro. Se eu te entreguei a unção, Pedro, não tarda, Pedro. Se eu te entreguei a autoridade, Pedro, não desanimes, Pedro, porque eu sou contigo, Pedro. Eu te levantei, Pedro. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Então Jesus, na passagem que nós acompanhamos, fala que havia um homem chamado Lázaro. Este vivia em Betânia e tinha 2 irmãs. Uma se chamava Maria e a outra se chamava Marta. Mas, no entanto, Lázaro ficou doente. Então Maria e Marta foram dizer ao Senhor, mandaram dos seus mensageiros, uma das suas mensageiras ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Então o Senhor, ouvindo isso, o Senhor disse: não, Marta, não diga para Marta, diga para Maria, que tudo isso que ela está passando, tudo isso que ela está enfrentando, era para a glorificação do meu nome. É para que o Filho do Homem seja glorificado. Amados irmãos, agora Jesus,
Ele não vai imediatamente resolver o problema de Marta. Jesus não vai imediatamente resolver o problema de Maria. Por quê? Porque Jesus, ele espera 2 dias. Jesus, ele prepara um momento. Jesus, ele se prepara uma hora para ir até Lázaro e curá-lo, para ir até Lázaro e fazer um milagre. Agora só tem uma coisa, amada igreja. Agora Marta e Maria tinha que ficar na brecha. Agora Marta e Maria tinha que ficar na posição. Deus ia fazer o milagre, Deus ia fazer a cura, mas elas não podiam sair da brecha, elas não podiam sair da posição, porque o que Deus tinha para fazer, Ele ia fazer. O que Ele tinha para fazer o milagre, Ele ia fazer o milagre. Mas essas mulheres tinham que perseverar. Sabe o que eu entendo com isso? O crente, quando o milagre dele não chega na hora que ele quer, ele tem que continuar pagando o preço, ele tem que continuar orando, ele tem que continuar jejuando na presença de Deus. Até porque, amada igreja, nada de Deus virá com mão beijada. Tudo no reino de Deus, amada igreja, vem no suor. Tudo no meio do reino de Deus, amada igreja, vem através da dor, vem através das marcas. Sabe por quê, amados irmãos? Quando Deus levanta o profeta Jeremias, agora o Senhor vai separar o ministério profético para o menino Jeremias, para o jovem Jeremias. E por motivo desse ministério, e por motivo dessa obra que Deus confiou na vida de Jeremias vai pedir para o Senhor, não aguento mais. Jeremias vai dizer para o Senhor, eu não aguento mais fazer a tua obra, que eu já trazendo para o dia de hoje. Senhor, não aguento mais fazer a tua obra, Senhor, já basta, não aguento mais. Mas só que coitado de Jeremias, que quando a pessoa enrola com Deus, não desenrola nunca mais. Se Deus se agradou de Jeremias, coitado de Jeremias. Quando Deus cisma com uma pessoa, amados irmãos, ai irmão, essa pessoa pode tentar fugir da presença do Senhor, essa pessoa pode fugir para Tarsis, essa pessoa pode tentar fugir para outro país, mas o chamado que Deus tem na vida dela, o chamado que Deus tem na vida dele, ai irmão, vai se cumprir. Porque Deus é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, vai se cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai te cumprir. Talvez, ou seja, Deus já tenha dito através dos seus vasos dizendo, ou através de você mesmo diretamente: olha, filha minha, eu vou libertar a tua casa. Olha, filha minha, eu vou libertar a tua família. Mas eu estou primeiro agora pensando naquele povo. Eu estou primeiramente agora jogando um anzol no nariz daquele povo. Porque quando a pessoa não quer vir pelo amor da igreja, Deus joga um anzol. Quando a pessoa não quer vir pelo amor da igreja, Deus bate, Deus pisa, até a pessoa se prostrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus pisa, Deus molda para fazer o seu vaso precioso. Talvez você tenha dito assim: ah, Senhor, mas eu sou ignorante, mas eu sou arrogante, mas Senhor, eu sou indisciplinado. Ei, irmão, fica tranquilo, Deus vai jogar água nesse vaso. Como assim jogar água nesse vaso? Jogar água nesse barro. Quando o oleiro joga água no barro, irmão, o barro fica mole. Quando Deus joga água no barro, irmão, o barro, aleluia, fica molinho na mão do oleiro. Deus vai te deixar mole, Deus vai te deixar molinho. Sabe por quê? Porque quanto mais, meu Deus, te joga água, quanto mais, meu Deus, aleluia, te joga água nesse barro, mais Ele vai pisar, mais Ele vai mudar, mais Ele vai te usar, mas Ele vai te levantar, mas Ele vai te usar com poder e autoridade nessa terra. Ah, Senhor, mas está doendo. Ah, Senhor, mas está me caluniando. Ah, Senhor, mas estão me perseguindo. Ah, Senhor, mas a tua obra que negócio é esse, Senhor? Eu estou fazendo a tua vontade e eu estou sendo perseguido. Eu estou fazendo a tua obra e eu estou sendo perseguida. Você não entendeu ainda, amada igreja? Quando uma pessoa não é aceita aqui na terra, ela é aceita no céu. Quando uma pessoa não é compreendida aqui na terra, ela é compreendida no céu. Satanás pode até se levantar contra o teu ministério. Satanás pode até tentar roubar aquilo que ele confiou nas tuas mãos. Mas coitado de Satanás, se foi Deus que te entregou, não vai ter macumbeiro, não vai ter feiticeiro, não vai ter espírito de inveja que vai arrancar o que Deus terminou na tua vida. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Se Ele resolveu te abençoar, irmão, Satanás que se cuide. Se Ele resolveu se levantar, irmão, Satanás que se cuide. Quanto mais o diabo te perseguir, quanto mais o diabo te caluniar, mais
mas ele vai ser queimado em nome de Jesus de Nazaré. Entenda isso. Deus te entregou a autoridade, Deus te entregou a unção, Deus te entregou a autoridade para expulsar demônio, Deus te entregou a autoridade para curar enfermo. Exerça a autoridade, desperta o dom que Deus entregou na tua vida. Desperta, desperta, desperta o que Deus entregou na tua vida. Desperta, desperta, desperta. Deus não já tem dito que vai usar? Deus não já tem dito que vai levantar? Espera, Pedro, porque a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, Pedro. Só quem pode adorar o Senhor por um minuto. Comece a adorar, igreja. Comece a adorar o Senhor por um minuto. Se alegre na presença do Senhor. Só pelo caso de Ele ter te escolhido, só pelo caso de Ele ter te separado, você já devia ser grato ao Senhor. Você já devia estar no leito. Você devia já ter descido à sepultura. Mas o meu Deus te separou. Mas meu Deus te escolheu. Quando o Satanás vem com mentira, quando o Satanás vem dizendo que tu não presta, quando o Satanás vem dizendo que tu não é usada por Deus, repreenda esse demônio, igreja. Porque quem te levantou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. E tudo que você falar através da tua boca, Deus vai se responsabilizar. Vai. Aleluia! Se responsabiliza. Oh, glória! Satanás não tem poder mais na igreja contra a tua vida. Satanás não manda nem onde ele mora no inferno. Quem tem a chave do inferno é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra que tem a chave do inferno. Satanás pode até te perseguir. Satanás pode até usar as pessoas da tua própria casa para te desanimar. Mas você não vai parar. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não desanimes. Porque grande é a obra, longa é a caminhada que Deus tem para fazer na tua vida. Ainda nem se cumpriu tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Ainda nem se cumpriu todas as promessas que Deus já tem prometido para você. Então agora começa a descansar, relaxe e desperta desse sono da negligência e comece a fazer a obra do Senhor. Porque meu Deus não quer te ver sentado em cadeira. Meu Deus não quer te ver sentado em cadeira. Meu Deus quer te ver pregando. O meu Deus quer te ver louvando. O meu Deus quer te ver expulsando o demônio. O meu Deus quer te ver curando os enfermos. O meu Deus quer te usar nessa terra. E te pregar o Evangelho por todos os. Fique na posição de Jeová. Fique na posição do Senhor. Jesus, antes entre sua ressurreição e ascensão, deu ordem aos seus discípulos para que esses ficassem em Jerusalém, até que do alto que eles sejassem revestidos de poder. Deus deixou o endereço, Deus deixou um lugar reservado para aqueles discípulos, mas eles tinham que estar posicionados, eles tinham que estar na brecha para Deus derramar o poder sobre a vida deles, para Deus derramar o poder dele na tua vida, para Deus te usar de uma forma diferente. Você tem que estar onde Ele te mandou. Aonde? Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao Senhor, e do lá Ele te responderá. Lá Ele te responderá. Você não depende de profeta, você não depende de profecia para Deus estar falando contigo, não. Meu Deus quer ter um relacionamento contigo é a sós. O meu Deus não precisa de intermediário. O meu Deus não precisa de representante para falar contigo, não, irmã da igreja. Quando Ele quer falar contigo, só você no teu quarto e você fica sensível à voz do Espírito Santo que Ele vai falar contigo. Fica sensível à voz do Espírito Santo que Ele vai te dar discernimento de quando Ele fala e de quando Ele não fala. Até porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, aleluia, é Deus que está no negócio. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é Deus que está usando. Pede discernimento do Senhor, pede discernimento de Espírito, quando é Deus que está falando, quando é Deus que não está. Sabe por quê, amada igreja? Tem muito mensageiro do diabo que fica agora invadindo a igreja, que fica falando coisa da carne, que fica falando coisa sem ser guiada pelo Espírito Santo.
Santo. Mas a hora desse povo vai chegar. Não estou aqui para acusar, mas a hora desse povo vai chegar. A hora deles já está esperada. Porque, amada igreja, ai daqueles que fazem o povo de Deus, ai daqueles que fazem os meus filhinhos tropeçar, ai daqueles que fazem os meus filhinhos tropeçar. Preste atenção, tenha cuidado com o que você fica falando, amada igreja. Pede direção de Deus que você vem falar. Nem tudo que você fala, que está no teu coração, é para você sair espalhando. Nem tudo que está no teu coração é para você sair falando. Fique na sua. Se Deus não te mandou você falar, fique na sua. Se Deus não mandou você pregar, fique quietinho. Porque tua hora vai chegar. O teu momento está reservado. Então, amada igreja, apenas adore ao Senhor, porque Ele é na tua vida. Apenas adore ao Senhor, porque Ele te escolheu para fazer a diferença nessa terra. E até aqui, amada igreja, o Senhor me guiou. Até aqui, amada igreja, o Senhor, o Espírito Santo me guiou. Se os irmãos pudessem se colocar de pé, amém? Se os irmãos puderem vir aqui na frente, amém, irmão? Se os irmãos puderem vir aqui na frente para nós orar.